Gravando. Bom dia. Aqui é canal Eclético, Lauro Nogueira, canal Lauro Nogueira Eclético. Eu vou falar de novo a liturgia dos sacanas, a revolta do proletariado, sobre a revolta do proletariado, e vou tentar fazer com mais eloquência, porque os últimos vídeos não deram certo. O primeiro deu certo um bocadinho, mas foi apagado. E por falta de memória no celular, eu tentei apagá-lo para ver se estabelecia mais memória. Agora eu vou tentar ler ele de novo. A liturgia dos sacanas. E aconteceu que no princípio eu era perturbado por causa da liturgia da emissora Rede Globo e de seus e aconteceu que no princípio eu era perturbado por causa da liturgia da equipe da emissora Rede Globo e de seus boatos satânicos que eu ouvia falar desde criança. Pareceu ter, pareceu ter eu feito compactuação com ela. Na verdade, os integrantes mais. Na verdade, pareceu ter feito compactuação com a Rede Globo, na verdade, com os integrantes. Mas tive repulsão e medo exagerado. E quando estava sendo protegido, neguei a proteção com força, porque. Quando estava sendo protegido pela Rede Globo, neguei a proteção por força, porque tive dúvidas sobre o coração da emissora, cujos quais as pessoas ensinavam, sobre quais as pessoas que eu amei de coração, Tom Veiga, os apresentadores o apresentador e apresentadora do programa Bem-Estar, e contudo, buscando com a atual sincera dificuldade o amor a todos através do Evangelho da Graça, o hino da salvação, aonde a minha pessoa é justificada pelo Espírito Santo de Deus. Fui caluniado e perseguido pela Rede Globo. Contudo, o assunto aqui é a liturgia dela, a liturgia dessa empresa satânica. A Rede Globo, altamente satanizadora, com suas liturgias, ou seja, aquilo que ela revela ao povo, os seus públicos, sem dó nem piedade, devassidão geral. Eu era criança quando ouvia falar de satanismo na Rede Globo, e isso me surtou. Quando eu era criança, eu ouvi falar de satanismo na Rede Globo, isso me surtou. Já quando jovem, vi o glamour do amor, mas a minha mente não pôde tê-lo, porque eu era assustado de forma a me debater repulsivamente contra o sentimento que eu desejava. Mais tarde, o glamour do amor das bandas Beija-Flor, Cidade Negra, Netinho, da música de Guilherme Arantes, foram transformados em folia de trio elétrico e em seguida no mais puro erotismo. A liturgia, a luta contra as liturgias, liturgia dos sacanas, a luta contra as liturgias. E era passado nos dias
de domingo e por difusoras a prostituição, e com o tempo aquela liturgia alcançou famílias que, apesar de reclamarem muito e por demasia, não se podia ver na casa dos amigos outro canal que não fosse de mulheres mexendo a bunda. E isso era um deleite escatológico, ou pelo menos o começo deles. Deleite dos olhos, a princípio. Asterisco, deleite escatológico, asterisco, deleite dos olhos. Início do século XXI. As coisas começam a piorar. O sistema feito para corromper a sociedade tinha de fato planos nefastos. Um povo que era sem escolaridade estavam armando uma nova era. Eles esconderam os materiais de estudo das livrarias e trocaram por autoajuda, coisas que só retardados fazem. Tomaram posses das ruas e fizeram milícias de drogas e tinham a si mesmos por honestos, mas eram da igreja de Satã, pois vieram para matar, roubar e destruir. E fizeram isso o tempo todo isso fizeram. E tentavam me matar nas ruas e não conseguiam. E me envergonhavam, dizendo: ei, faz um golpe de karatê aí, faz outro e outro. Enfim, o proletariado armou, reinou, riu e roeu. Eu costumava dizer: vocês têm direitos, mas eles ultrapassaram esses direitos e ousavam nos afogar em dívidas para roubar o que é nosso: status financeiro ou condições das nossas finanças, para assim nos assassinar. Eu compreendo que ninguém quer ser pobre para sempre, mas as ordens de Deus foram: quem tem, tem, quem não tem, recebe. A luta contra as liturgias. Revolta do proletariado, luta contra as liturgias. A liturgia dos sacanas. Um povo esforçado, trabalhador e rejeitado, triste. Um povo esforçado, trabalhador e rejeitado, triste situação. Quiseram, pois, virar o jogo de suas histórias suas histórias e vidas. Com muita estupidez fizeram isso. E se eu tocar no seu raidinho, você vai gostar de mim. Se eu tocar no seu raidinho. Era uma verdade que o povo mais pobre queria pegar umas madamezinhas e umas princesinhas e gatinhas riquinhas bem arrumadinhas. Eis que queixavam-se muito disto. Ainda assim, muitos davam o bote. Eram fracos de aparência por causa
da camada de gordura estrategicamente colocada por cima dos músculos. Tinham língua torpe e a empunhar e a empunharam empunham, empunharam-nos até que ficássemos torpes também. Tinham língua torpe e a empunharam-nos até que ficássemos torpes também. O proletariado tinha uma língua torpe, a língua estranha das igrejas deles se chamava língua torpe mesmo, e empunhavam a gente até que a gente ficasse torpe também. E aconteceu que os próprios cristãos da igreja pentecostal faziam práticas satânicas, assim como os católicos, ou seja, se mataram, se roubaram e se prostituíram. Exilado do colégio e enfermo até a subsequência da morte pelo pacto social e pelos traficantes cristãos, aconteceu que eles se tornaram traficantes para matar e roubar, e enquanto isto os e as atendentes pediam e-mail para digitalizá-lo, cadastrá-los porque são hackers. Queriam nossos e-mails de mídias sociais para nos cadastrar como escravo deles. Como eu não usava e-mail, eles se irritaram muito, a ponto de me obrigarem a ter um e-mail, mas eu não quis. E eis que eu não gostava de chat, nem de bate-papo, nem de blog. Tinha uma vida ótima. Tinha uma vida ativa e calma, aliás. E eis que eu não gostava de chat, nem gostava de bate-papo, nem de blog. Tinha uma vida ativa e calma. Depois começaram a roubar CPFs, obrigando as pessoas a fazer cadastros, inventando a desculpa de que nós ganharíamos descontos, quando na verdade eles queriam nos fichar sem o nosso consentimento, sem o nosso conhecimento. E apesar de Jesus pregar a salvação a todos, eles não levavam em consideração as palavras que saíram da minha boca, que era como que irrepreensíveis, levando em consideração que carreguei uma camada de pobres, levando em consideração que carreguei nas costas uma cambada de pobres, nas costas, e eles nunca me foram gratos. Por isso, antes disso, multiplicaram meus impostos, porque os órgãos são públicos e têm convênio com a Rede Globo. E eis também que a Rede Globo fazia propaganda para pobres, para políticos de alto teor hipnótico,
com a participação de quem? Isso mesmo, do povo pobre. Eu amo muito, mas eu os amo muito, mas não aprovo, mas não há organização entre eles. E tendo eu sido católico, apesar de até hoje não conhecer bem a doutrina direito, fiquei indignado com as barbaridades que vi de crentes neopentecostais e fascistas dos pentecostais, que eram como neo. O sofrimento deles é enorme, porém não tenho culpa, e nem nós vítimas, tendo em vista que eles se aliaram a governantes podres de ruim. Ainda assim, o nosso sofrimento como vítima supera os deles. E sendo exilados, sem o alívio do amor, e com nossos corpos sem forma e vazios de nossa saúde, resolveram nos matar, perseguindo-nos, difamando-nos, nos isolando, criticando e obrigaram-nos a ser padre, destino cruel, e praticaram contra nós o crime com pejoratividade máxima de abandono afetivo, e não deram trégua. Vieram todos juntos como covardes que de fato são, e me encararam com seus olhos junto das multidões que reuniam-me, deixando com fraqueza ocular, também cegueira e fraqueza dos músculos dos olhos. Tendo em vista o que passo, a quem é tendo em vista o que passo, a quem é passado por homossexual, e vemos o sofrimento superior deles perante os neopentecostais, não podemos deixar de defender o lado da ordem, organização, coisas que os neos não conhecem. Nós não somos seus pais, moleques, ladrões, roubadores, paternalistas, formadores de facções, delinquentes, causa do nosso infortúnio. Estou ocupado. Eles nos identificam por pais deles, por pais deles, porque são carentões. Eles nos identificam como se fosse pai deles, porque são carentões, desde a pobreza do braço das suas mães e das tetas dos seus pais. Eles esperavam mais caridade de mim. Somos uma família, mas não somos tão grande assim. Ou melhor dizendo, somos uma família, mas não somos tão grandes assim. Eles estão em déficit comigo, pois minha boca fala, perdoa-nos as minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido, ou seja, eles que me devem. E eles não sentem que me devem, contudo usam
minhas, minhas más incumbências como fonte pejorativa, não estão preocupados com a minha razão. Tendo em vista a desmoralização total, absolutamente humilhante destes homens que creem que ouvem desses homens que creem que houve uma virgem que se indignou ou algo assim, e que começaram a acreditar no amor de Maria na vida deles, Maria, mãe de Jesus Cristo, tendo-a como alegoria para alcançar o amor da mulher que fechou-se o coração, ou até mesmo as que adulterou, pois não conheceu a santidade. O casamento perfeito deveria ser consagrado, feito em consagração. A traição por via de perguntas. E ainda no início, apressou-se os homens em tornar as mulheres. E ainda no início, apressou-se os homens em tomar as mulheres pelos braços. E com o tempo se tornaria de livre e espontânea vontade. E eis que pegavam-lhes a elas pelos braços, como se fossem vacas, que dessem leite, fartura e sexo e manteiga, generosidade. E eis que muitas foram mortas, estrupadas, e eis que eles o faziam diante dos meus olhos. E eis que eu estava conversando com meu melhor amigo, Maviael, e chegou um mau caráter, daí então dizendo, daí então eu disse que a minha costelinha estava trabalhando. Ele, pois, perguntou com malícia: onde está a tua mulher? De forma que me agrediu, tirando as palavras da minha boca, e me traiu. Pois então, indo até o trabalho dela, ouvi dizer que foi estupro. E de novo, mais uma vez, não pude fazer nada. Vou ficar só até aqui por enquanto. Eu espero que a compreensão dessa vez tenha sido um pouco melhor. Se não der certo, eu vou gravar de novo outras vezes. Eu queria digitalizar para o computador, mas eu só tenho um tablet aqui que o sistema operacional dele, do celular, é uma bosta. É uma porcaria. É melhor o Windows 95 do que essa bosta aqui. Não tem mover de telas, não tem janelas, mover de telas, não tem um sistema operacional que preste. Eu não tenho computador para fazer, não tenho computador, não tenho impressora para fazer a letra na impressora. Às vezes eu erro a gramática. Eu faço eu traduzo, eu passo para o papel e erro no rever do papel, assim, quando vou fazer o diagnóstico, assim, para botar ponto e vírgula, etc, essas coisas assim. Eu erro também às vezes, não sou perfeito, mas seria muito mais fácil se tivesse um computador decente com uma impressora. Computador hoje em dia tá um cu.
É, obrigado por assistir, que foi Canal Eclético. Tenha um... E quem for bom, tenha um bom dia e sigam-me quem for bom. Deu 25 minutos.